Início desse ano, o ex-presidente ou ex-presidiário Lula se manifestou publicamente a respeito de uma possível intenção de sua parte e do seu partido, o PT, de revogar a reforma trabalhista promovida durante o governo de Michel Temer, caso o Partido dos Trabalhadores consiga eleger o Molusco ou outro candidato para a cadeira da presidência da República este ano. Os motivos alegados para a revogação das mudanças realizadas em 2017 seriam a precarização das relações de trabalho, a retirada de direitos fundamentais e o fato de que a reforma, supostamente, não criou nenhum novo posto de trabalho. Dado o massivo apoio que o PT historicamente recebeu de centrais sindicais, qualquer pessoa com o mínimo grau de cognição poderá concluir que o grande interesse de Lula e sua trupe em relação à revogação das reformas trabalhistas de 2017 é recriar o famigerado imposto sindical, um absurdo trabalhista que obrigava cada trabalhador brasileiro, sindicalizado ou não, a entregar um dia de seu trabalho por ano para o sindicato que supostamente o representa. O fim da obrigatoriedade desse imposto causou um grande impacto nos cofres dos sindicatos. Nada mais natural, então, que o PT trabalhe contra os trabalhadores em favor dos pelegos sindicalistas. O fato é que a reforma trabalhista realizada durante o governo do vampirão Michel Temer, embora tenha realmente flexibilizado algumas imposições legais e tenha eliminado trechos absurdos da legislação trabalhista brasileira, como o citado imposto sindical, foi bastante tímida. Na verdade, podemos dizer que a reforma trabalhista apenas arranhou a superfície de todo o arcabouço jurídico trabalhista brasileiro, que existe a despeito de todo o discurso esquerdista, não para beneficiar o trabalhador, mas sim para justificar a existência de uma classe jurídica especializada na judicialização do trabalho e, o que é mais interessante para o argumento desse artigo, para beneficiar os grandes empresários. Isso tudo em detrimento das micro e pequenas empresas. Exatamente. Afinal, não obstante tenhamos visto com alguma regularidade grandes empresas saírem do Brasil, dentre outras coisas, em função da absurda legislação trabalhista que aqui vigora, o fato é que a CLT e seus desdobramentos são um peso muito maior para os pequenos empreendedores. Uma vez que as leis trabalhistas geralmente não fazem distinção entre pequenas e grandes empresas, todas elas acabam tendo que lidar com a mesma burocracia geral, além de terem que arcar com os mesmos custos e tributos. Grandes empresas conseguem lidar razoavelmente bem com essa questão. Porém, os pequenos empreendedores, que geralmente vivem no limiar da viabilidade econômica, acabam sendo duramente penalizados por essas leis. Uma empresa de grandes proporções possui departamentos contábeis que farão cálculos de todos os impostos envolvidos na contratação de funcionários, bem como de todos os outros acréscimos exigidos pela lei trabalhista brasileira, provisões para 13º, férias remuneradas, plano de saúde, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação e, naturalmente, uma provisão para futuros processos trabalhistas. Tudo isso será levado em conta quando a empresa for estipular o valor do salário a ser pago a seus funcionários, e todos esses custos poderão ser diluídos junto aos demais custos de produção, sendo repassados ao consumidor final. Porém, se imaginarmos a realidade de uma microempresa ou de um microempreendedor individual, o MEI, perceberemos como a legislação trabalhista pode ser extremamente cruel. Mesmo uma empresa com 1 ou 2 funcionários precisará se submeter aos citados passivos trabalhistas, sendo que esta, por certo, não possui um departamento contábil especializado em mensurar os custos para incorporá-los aos cálculos de viabilidade econômica. Não é raro encontrarmos situações de empresários que se percebem sem recursos para pagar o 13º salário dos funcionários, ou que simplesmente precisam baixar as portas da empresa após um prejuízo oriundo de uma reclamação trabalhista. Naturalmente, as grandes empresas sabem dessa vantagem e, por isso, não faria muito sentido grandes corporações e mega empresários se posicionarem contra as leis trabalhistas brasileiras, como de fato não vemos acontecer. Tal como diversas outras imposições burocráticas estatais, a CLT é um entrave ao crescimento das pequenas empresas, por justamente significar a imposição de um passivo trabalhista que grande parte delas não consegue pagar. As grandes empresas podem, com muito mais facilidade, arcar com esses custos, e uma vez possuindo a garantia de que o pequeno negócio nunca conseguirá se desenvolver nesse país, se tornando um potencial concorrente, a coisa fica ainda mais fácil para as grandes corporações.
O pequeno empresário poderia naturalmente apelar para a benevolência dos políticos, fazendo pressão para que houvesse uma real facilitação na legislação brasileira. Porém, mais uma vez, esse objetivo esbarra no aspecto econômico. Micro e pequenos empresários não têm dinheiro para praticar lobby junto a parlamentares. As grandes empresas, porém, possuem uma grande quantidade de dinheiro que pode ser destinada a essa prática pouco republicana, e é o que geralmente fazem, não raramente, agindo em favor de mais burocracia e de mais barreiras ao crescimento das pequenas empresas, justamente por isso ser mais vantajoso para sua própria viabilidade econômica. Pense por as empresas representam 54% de todos os empregos formais criados no Brasil. Em muitos casos, esses estabelecimentos são a porta de entrada para pessoas jovens no mercado de trabalho. Não é raro vermos, em pequenas cidades, meninas ainda em idade escolar tendo sua primeira colocação profissional em uma lojinha de roupas, ou rapazes de pouca idade conseguindo uma vaga de ajudante em uma marcenaria ou serralheria familiares. Qualquer país decente trataria de forma respeitosa essas empresas, considerando-as verdadeiras escolas preparatórias para a vida adulta. Porém, não estamos em um país decente. Nós estamos no Brasil. E aqui, o empresário é o bandido da história. E megacorporações estão sempre perto dos políticos, despejando rios de dinheiro para garantir sua hegemonia, sufocando o crescimento do pequeno empresário. A existência de uma atrocidade legal, como a legislação trabalhista brasileira, apenas se justifica se considerarmos que todo esse aparato burocrático gera e mantém toda uma classe de funcionários públicos bem remunerados e seus agregados.